Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Oi, para as pessoas que estão assistindo essa apresentação. O meu nome é Maiara, eu sou estudante do nono período de psicologia, e essa apresentação, né, é para apresentar o recorte de uma iniciação científica que eu fiz ano passado, em 2025. Então, eu vou começar aqui a compartilhar o slide para apresentar. Bom, o trabalho tem como título o trabalho de cuidado e condições de vida entre mulheres periféricas. A pesquisa foi realizada por mim e por uma amiga, também estudante do nono período de psicologia, Marcela Rezende, orientada pela nossa professora Vivian Prata. Nós somos estudantes do Centro Universitário AFA de São João del Rei, Minas Gerais. Bom, e aí, né, a nossa iniciação científica, ela parte, né, de buscar entender o trabalho de cuidado nas trajetórias de vida e envelhecimento de mulheres periféricas. E aí, né, a nossa hipótese inicial é que a permanência de mulheres periféricas em ocupações de trabalho de cuidado, remunerados ou não, resulta em maior vulnerabilidade e insegurança no envelhecimento. E aí, né, partindo de contribuições de autoras como Kierkegaard, né, onde ela traz em que as condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de um destino biológico. Então, essas condições, né, do que é ser homem, do que é ser mulher, não é inato e não é biológico, mas são, antes de tudo, construções sociais. E entre as maneiras, né, de se organizar a sociedade, a divisão sexual é uma divisão que decorre das relações sociais de sexo. Então, a divisão sexual do trabalho, ela decorre justamente, né, dessas relações sociais de sexo, onde aos homens é atribuído o trabalho produtivo e às mulheres o trabalho reprodutivo. Safiotti, né, ela traz que a família patriarcal atua como uma instituição que mantém essa estrutura, né, onde isso gera, né, uma autoridade masculina e uma submissão feminina. Então, Safiotti traz, né, que a mulher é socializada para a obediência e para o trabalho voltado ao grupo familiar, seja ele produtivo ou reprodutivo. E o homem, né, ele ocupa o lugar de detentor do poder decisório. Bom, e aí também, né, partindo do que Frederic traz, né, essa é uma, eu vou ler a frase, né, em que ela fala isso, né, eles dizem que amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. Então, assim, essa lógica também, né, de que as mulheres realizam esse trabalho por amor, né, porque gostam, né, é, e porque nasceram para isso, né, isso também é uma lógica que mantém essa estrutura assim, né, e que mantém que o trabalho de cuidado seja exercido por mulheres, né? E aí também contextualizando melhor, né? O trabalho de cuidado, ele pode ser compreendido como síntese das atividades exercidas pelas mulheres. No espaço doméstico. Então, são atividades, né, como cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos, fazer atividades domésticas de forma não remunerada e em longas jornadas diárias. Essas atividades produzem bens e serviços essenciais à manutenção da vida e à reprodução social, sendo historicamente desvalorizadas por não gerarem o valor de troca no mercado. Então, Frederic coloca, né, que pelo trabalho de cuidado ele não ser remunerado, né, ele não gera valor de troca, mas sim valor de uso, ele não é nem colocado na conta do capital e não é nem considerado como trabalho. E aí, entendendo, né,
que mesmo com novas configurações, né, entendendo também o contexto brasileiro, onde as mulheres são as principais chefes de família, ainda com essas novas configurações, há uma mesma sobrecarga. Então, dados do IBGE de 2022 comprovam que essas desigualdades persistem, né? As mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidado. Então, ainda que novas dinâmicas familiares, né, e laborais tenham se estabelecidos, ainda que a presença, né, da mulher, né, no mercado de trabalho é maior, né, do que era antes, observa-se que o aumento da participação feminina em atividades remuneradas não elimina a necessidade de realizar o trabalho de cuidado, revelando a permanência da divisão desigual, revelando a permanência da desigual divisão sexual e racial do trabalho. Então, também considerando que mulheres negras são as mulheres que mais realizam, né, esse tipo de trabalho. E aí, né, partindo, né, do nosso cenário, né, dos dados, né, da nossa pesquisa, a gente parte, né, de entrevistas qualitativas. Então, essas entrevistas são entrevistas familiares que foram realizadas na pesquisa de doutorado da nossa professora orientadora em 2019. Então, nós selecionamos, né, das entrevistas que ela realizou, nós selecionamos 4 entrevistas que foram realizadas em um bairro periférico de uma cidade mineira de porte médio, né, a cidade de São João del Rei. E aí, né, a gente selecionou essas entrevistas, e aí pegamos 4 entrevistas para fazer a análise qualitativa. As mulheres entrevistadas tinham idades entre 39 a 66 anos, então, né, nesse processo de envelhecimento. E ainda que, né, existe muita singularidade nas entrevistas, né, há também construções em comum. E são essas construções que a gente buscou analisar, né, essas construções comuns entre todas elas. Dentre isso, né, todas as entrevistadas, elas têm uma juventude marcada por trabalho de cuidado, então todas começaram a trabalhar desde muito jovens. Nesse trecho, né, a entrevistada fala, lembrando que esses nomes são nomes fictícios. Ela fala que começou a trabalhar com 13 anos, mas que, na verdade, com 8 ela já trabalhava para uma mulher, e do trabalho ela ia para a escola, né? Ela comia no trabalho para diminuir para o povo lá da casa dela. Esses trechos também são de uma outra entrevistada, né, em que ela fala que com 13 anos ela começou a trabalhar em uma fábrica e que eles mandaram ela embora, ela ficou muito triste porque não podia trabalhar com 13, né, tinha que ser a partir de 14. E aí ela também traz, né, que com 8 anos ela já acompanhava e já ajudava a mãe dela nas faxinas. Esse trecho é de uma outra entrevistada, né, que ela também retrata isso e começou a trabalhar com 14 anos, ela já ajudava a mãe dela no trabalho, né, que era um trabalho doméstico, a mãe dela era trabalhadora doméstica. E aí a mãe dela saiu, né, desse trabalho e ela continuou trabalhando lá, né? E aí ela fala que a mãe dela saiu do serviço e aí o proprietário da casa, vou ler, né, o que ela colocou. Aí o proprietário da casa ficou comigo, entendeu? Porque aí eu já sabia qual a comida que eles gostavam, a forma de a gente fazer as coisas, então eu fiquei. E eu só saí de lá para ir para o PSF, que era o trabalho dela atual. Eu gostava, mas era muito pesado. E as ocupações, né, os tipos de atividade, né, que essas mulheres elas estavam realizando no momento da entrevista, né, uma está aposentada, a outra trabalhava como faxineira em serviços gerais, a outra trabalhava como agente comunitário e outra como dona de casa. Então, assim, também são ocupações muito voltadas, né, nesse lugar de cuidado. Além disso, né, todas as entrevistadas, elas relataram que já trabalharam como trabalhadoras domésticas remuneradas em algum momento da vida. Esses são trechos, né, em que elas retratam isso, né, que trabalhavam em casa de família, que trabalhou muito tempo como trabalhadora doméstica, né? Esse último trecho da Rosa, né, ela fala que
começou a trabalhar com 8 anos. E além disso, né, desse trabalho, né, de cuidado, né, ainda que remunerado, há também, né, o trabalho de cuidado não remunerado de reprodução da vida. Esse trabalho de reprodução da vida, né, nesse trecho, a Margarida retrata que ela deve ter pago uns 24 anos de INPS. Mas ela não tem mais porque ela parou para ficar olhando os doentes da casa dela, os familiares que estavam doentes, e parou de pagar o INPS. Ela fala, né? Eu olhei minha avó, olhei a irmã da minha avó, depois veio o irmão da minha mãe. E aí eu fiquei, porque se minha mãe saísse do emprego, ela não aposentava. Como eu era mais nova, eu saí e fiquei em casa cuidando. Então, esse trecho, né, ele comprova justamente a nossa hipótese inicial, que como ela saiu, né, do trabalho remunerado para exercer esse trabalho, né, não remunerado, ela acabou não se aposentando e gerando uma insegurabilidade no envelhecimento. E aí também, né, a gente percebeu e analisou que existe uma invisibilidade do trabalho de cuidado. E aí a Margarida, né, ela retrata. Abre aspas, vou ler o que ela falou. Mas eu fazia meus biscates. Além de eu ajudar aqui, eu fazia sempre uns servicinhos intercalados assim. Nunca ficava em casa à toa, não. Se eu tivesse paga, eu já tinha aposentado. Então, assim, esse trecho, né, ele também coloca, né, a nossa hipótese inicial e também, né, através desse trecho, a gente vê como que esse trabalho de cuidado ele é colocado nesse lugar de ajuda, né, como se não fosse nada. E aí ela até fala que não ficava em casa à toa, não. Bom, e aí partindo para as considerações finais, né, a pesquisa evidenciou que a permanência das mulheres entrevistadas em ocupações de trabalho de cuidado, remunerados ou não, resulta em uma maior vulnerabilidade e insegurança no envelhecimento, além da sobrecarga e da invisibilidade do trabalho de cuidado. Essas foram as referências usadas na apresentação. É, e eu agradeço a todos e todas que assistiram a apresentação. Agradeço também a minha amiga Marcela, e minha professora orientadora Vívia, que são mulheres que eu admiro muito e tive o prazer de pesquisar junto. Obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.